Fala pessoal, vamos à nossa segunda parte aqui do Excel aplicado à parte de eletricidade, né? Então, na semana passada nós fizemos duas planilhas, né? Uma para a lei de Ohm, uma para o cálculo de resistores em série. Hoje nós vamos fazer aqui outras planilhas, tá? Começando aqui pelo circuito em paralelo. Então, você vai adicionar uma nova guia, né, no seu exercício da semana anterior e vai montar essa estrutura aqui, tá? Colocando essa imagem, colocando aqui uma mescla, né, entre todas essas células, escrito circuito paralelo. E aí, o nosso circuito paralelo aqui, ele tem a seguinte característica: ele vai ser um circuito paralelo de 3 resistências, R1, R2 e R3. Tá bom? Nosso circuito vai ter uma tensão fixa, né? Porque vocês devem se lembrar que no circuito paralelo a tensão é a mesma, né? É a mesma em todos os pontos. Então aqui, nesse R1, é a mesma tensão que está aplicada na fonte, no R2 a mesma coisa e no R3 a mesma coisa. Tá? Dessa forma, o que vai acontecer no nosso circuito? Vocês vão ter que calcular elementos diferentes. Tá? Então vocês vão calcular o I1, que é a corrente que passa aqui nessa resistência, o I2, que é a corrente que passa na resistência 2, e o I3, que é o que passa aqui no último. Tá? Para isso, né, o que a gente vai ter que fazer? Primeira coisa é pensar da seguinte maneira, né? Em cada um desses pontos aqui, eu posso aplicar a lei de Ohm. Então, né, se eu fizer isso aqui, ó, V1 é igual a R1 vezes I1, eu estou dizendo que nesse nó, né, nesse pedaço onde a corrente entrou, eu posso aplicar a lei de Ohm, sabendo que quem é o V1? O V1 é o V da fonte. Então, V1 é igual a V, V2 é igual a V, V3 é igual a V. E quem é esse V? É esse valor que você vai determinar aqui, ó. Tá? Você vai digitar esse número aqui, tá bom? Ok. O que a gente precisa fazer agora? Para calcular a corrente, eu tenho que manipular essa fórmula de maneira que eu faço o I1 é igual ao V1 sobre o R1. Tá? Então, para calcular essa corrente 1 aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que pegar o valor da tensão, né? E vão ter que dividir pela corrente daquele nó. Pela corrente não, perdão. Pela resistência daquele nó. Certo? Então veja só, aqui no meu primeiro cálculo eu estou pegando o 5 e dividindo por 10, está dando 0,5, está dando meio. Então está correto. A corrente 2, como é que a gente vai fazer? A mesma coisa, eu vou dividir 5 pela resistência 2. E a resistência 3 vai ser 5 dividido pela resistência 3. Lembrando que se eu mudar esses valores, né, vamos colocar a tensão de 12 volts, a planilha tem que se atualizar automaticamente. Tá? Esse é o nosso grande objetivo, fazer uma planilha que calcule qualquer outra situação. Tá bom? Depois, pessoal, o que a gente vai fazer? A corrente total, certo? Nós temos que entender que a corrente total, ela é a corrente que saiu, né, da fonte, e a corrente que se encontra, que junta todas as correntes nesse ponto, né? Então, tá vendo? Aqui tem a corrente 1, aqui tem a 2, aqui tem a 3. Nesse ponto aqui onde eu estou com o cursor, as correntes elas se somam. Então, a minha corrente total, ela tem que ser a soma do I1 com o I2 com o I3. Isso é razoavelmente fácil de vocês fazerem. A parte mais fácil aqui dessa primeira planilha de hoje. Tá? Segundo, vocês vão ter que fazer aqui o cálculo da resistência equivalente. Tá? E aí a gente tem que retornar, né? Vai ter que lembrar que a resistência equivalente para 3 resistências, ela é dada pela fórmula, né? 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência 1 mais 1 sobre a resistência 2 mais 1 sobre a resistência 3. Tá? Então, reparem bem nessa fórmula que eu não estou dizendo que a resistência equivalente é 1 sobre todo mundo. Estou falando que 1
né, sobre o resultado da equivalente é 1 sobre o restante. Então, para a gente entender, né, deixa eu abrir aqui, aliás, deixa eu fazer melhor. Vamos calcular isso aqui separado, tá? Ó. Se eu fizesse aqui, ó, 1 sobre a resistência de 10, quanto que isso aqui vai me dar? Ó? 1 sobre a resistência de 10. Tá? Isso me dá 0,1. Se eu fizer 1 sobre a resistência de 20, dá 0,05. E se eu fizer 1 sobre a resistência de 30, isso aqui me dá 0,033. Tá? O que é a resistência equivalente? Como é que eu faço esse cálculo? O cálculo, né, para a gente chegar nesse valor aqui, ó, 5,45454545, eu teria que pegar, né, somar esses três caras. Vocês não precisam fazer desse jeito que eu estou mostrando, tá? A ideia, gente, é que nessa fórmula aqui, ó, que você está vendo, você já faça todos esses passos embutido em um único, tá? Então, eu estou resolvendo por partes, né? Aqui eu fiz 1 sobre R1, aqui 1 sobre R2, aqui 1 sobre R3. Se eu somar todo mundo, né, eu cheguei nesse resultado. Agora, se a gente olhar para o lado esquerdo da equação, eu tenho 1 sobre a resistência equivalente. Então, para saber o resultado, eu tenho que pegar aqui, né, e fazer 1 sobre isso daqui. Tá? Aí eu chego no valor em questão. Tá? Então, eu quero que vocês façam uma fórmula que faça exatamente esse cálculo aqui. Né? Lembrando, né, que se eu mudar os valores, vamos supor, se eu colocar 3 resistências iguais, ele tem que dar 1, né? Porque eu divido pela quantidade de vezes que ela apareceu. Tá? Então, nesse circuito, vocês vão fazer esses cálculos do circuito paralelo. Tá? Dessa maneira aqui. Tá? A segunda planilha de hoje, vocês vão fazer o cálculo do circuito misto. Tá? O que é o circuito misto? O circuito que mistura partes em paralelo com partes em série. Então, aqui vocês vão montar essa estrutura, como vocês estão vendo aqui. E aí, eu quero que vocês façam o cálculo da equivalente 1 e 2, né, que é a resistência entre 1 e 2, o cálculo da equivalente entre 4 e 5, e o cálculo do equivalente total. O que é equivalente total? Né? Você resolveu esses dois, resolveu esses outros dois, sobraram 3 resistências em série, né? O que sobrou dessa, em série com a 3, em série com a que vocês resolveram da 4 e da 5. Tá? Aqui, vejam só, vocês vão definir um valor fixo de tensão. Então, a tensão você vai digitar aqui também. Tá? De forma que, no final das contas, nós temos que calcular a corrente. Então, eu vou pôr uma tensão aqui de 20, por exemplo. Ele calcula a corrente. De que maneira? Corrente é igual a V sobre R. Quem que é o meu V aqui? É a tensão que está aplicada no circuito. Tá? Qual que é a minha resistência? Resistência equivalente total. Então, você vai ter que pegar a tensão e dividir pela sua resistência equivalente. Tá? Então, gente, essa é a atividade dessa semana, tá certo?